E aí, meus leigos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a Ucrânia, a história de uma guerra. Desde fevereiro de 2022, a comunidade internacional assiste com perplexidade à invasão da Ucrânia pela Rússia. Como outras nações vizinhas, os dois países têm tanto laços históricos e culturais que as unem quanto que as separam. Essa herança em comum remonta desde o século IX, quando Kiev, a atual capital ucraniana, era centro do primeiro Estado eslavo, criado por um povo que se autodenominava Rus. Foi esse grande Estado medieval, que os historiadores chamam de Rus de Kiev, que deu origem à Ucrânia e à Rússia, cuja capital atual, Moscou, surgiu no século XII. Entre vários dialetos eslavos falados na região, acabaram se desenvolvendo as línguas ucraniana, bielorrussa e russa. É por causa desse passado compartilhado que o presidente russo Vladimir Putin afirma que russos e ucranianos são um povo único, um todo. Especialistas apontam, entretanto, que apesar da origem comum, a trajetória dos ucranianos tomou caminhos diferentes da dos russos, pelo menos nos últimos 9 séculos, quando estavam sob o domínio de povos diferentes. Para Andrew Wilson, professor de estudos ucranianos da Universidade College London, é importante ver a Ucrânia, tanto seu território quanto a sua identidade, mais como um quebra-cabeça dinâmico do que como uma unidade estanque. Os primeiros habitantes da Ucrânia foram tribos nômades que migraram para a região por volta de 4000 a.C. Os citas foram os primeiros a estabelecer uma cultura agrícola na região, seguindo pelos celtas, trácios e eslavos. Em meados do século XIII, a Federação de Principados de Rus foi conquistada pelo Império Mongol. Na sequência, no final do século XIV, o território acabou dividido entre o Grão-Principado de Moscou e o Grão-Ducado da Lituânia, que mais tarde se juntou à Polônia, que se aproveitaram do declínio do poder mongol para avançarem sobre a região. Kiev e as áreas adjacentes ficaram sob o domínio da comunidade polaca-lituana, o que deixou a região oeste da Ucrânia mais exposta a influências ocidentais nos séculos seguintes, desde a Contra-Reforma, que foi a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, até o Renascimento, que foi um movimento artístico e cultural inspirado na Antiguidade Clássica, que rompia com os valores da Idade Média. A chamada Galícia dos Cárpatos, também no oeste da Ucrânia, chegou a ser governada por longo período pela dinastia de Habsburgo, conhecida por estar à frente dos impérios austríaco e austro-húngaro. Assim, essa porção ocidental do país teve uma história completamente diferente daquela vivida no leste ucraniano. Muitos de seus habitantes são católicos ortodoxos, pertencendo à Igreja Greco-Católica Ucraniana ou outras igrejas orientais católicas, que realizam seus ritos em ucraniano e reconhecem o Papa como chefe espiritual. Outra parte da Ucrânia de hoje, com um passado bastante particular, é a Crimeia, com os seus laços com os gregos e tártaros e períodos sob o domínio otomano e russo. No século XVII,
Uma guerra entre a comunidade polaco-lituana e o czarismo da Rússia colocou as terras do leste do rio Dnieper, região que era conhecida como margem esquerda da Ucrânia, sob o controle da Rússia imperial. Décadas depois, em 1764, a imperatriz russa Catarina a Grande desarticulou o Estado cosaco ucraniano, que dominava as regiões central e noroeste do território, e passou a avançar sobre terras ucranianas até então dominadas pela Polônia. Durante os anos que se seguiram, uma política conhecida como russificação proibiu o uso e estudo da língua ucraniana. As populações locais foram pressionadas a se converter à fé ortodoxa russa, para que pudessem contribuir mais uma das pequenas tribos do grande povo russo. Em paralelo, o nacionalismo se intensificou nas terras mais a oeste, que passaram da Polônia para o Império Austríaco, onde muitos começaram a se chamar de ucranianos para se diferenciar dos russos. Com o século XX, veio a Revolução Russa em outubro de 17 e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fez seu próprio rearranjo no quebra-cabeça ucraniano. A partir da dominação soviética, a parte ocidental da Ucrânia foi tomada da Polônia pelo líder soviético Joseph Stalin no final da Segunda Guerra Mundial, quando foi constituída a República Socialista Soviética da Ucrânia. Sob o manto comum soviético, na década de 1950, Moscou atendeu a uma demanda antiga da Ucrânia e transferiu a península da Crimeia para a República. Localizada no Mar Negro, no sul, a região também tem laços fortes com a Rússia, que mantém até hoje uma base naval na cidade de Sebastopol. A Crimeia voltou para o controle russo em 2014, quando a Rússia de Putin invadiu e anexou. Durante o período de dominação soviética, a tentativa de submeter a Ucrânia à influência russa se intensificou com muitas vezes a um custo humano elevado. Milhões de ucranianos que já faziam parte da União Soviética na década de 1930 morreram em uma grande fome, que ficou conhecida como Holodomor. Existe muita controvérsia a respeito do Holodomor, porque vários fatores interferiram nessa questão. Houve uma séria crise climática na época, onde vários locais da antiga União Soviética pararam de produzir, devido a esses efeitos. Então, toda a produção que era na região da Ucrânia e adjacências foram distribuídas para toda a União Soviética. Isso acabou produzindo a fome também na Ucrânia. Decisões econômicas, políticas e militares foram impostas a partir do centro, do comando, que seria Moscou. Mas a Ucrânia também tinha uma certa autonomia nas áreas de cultura e educação. Embora o russo fosse a língua dominante, as crianças aprendiam ucraniano no ensino primário. Muitos livros eram publicados no idioma local e na segunda metade do século XX, um forte movimento nacionalista ucraniano, protagonizado por pessoas que tiveram a educação ucraniana, cresceu na União Soviética. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso. Em 97, um tratado entre Rússia e Ucrânia estabeleceu a integridade das fronteiras ucranianas. Os diferentes legados que caracterizam as regiões do país deixaram, contudo, divisões que muitas vezes
parecem abismos. As regiões de cada um dos lados do rio Dnieper têm contrastes profundos, marcados pela extensão do domínio russo. A leste, os laços com Moscou são mais fortes e a população tende mais a seguir a religião ortodoxa e falar o idioma russo. Na parte ocidental, os séculos sob domínio de potências europeias como a Polônia e o Império Austro-Húngaro acabaram contribuindo para que muitos de seus habitantes fossem católicos e que preferissem falar a língua local. Cada lado tem seus próprios interesses, alguns anseios a retornar ao que consideram sua pátria-mãe, no caso a Rússia, enquanto os outros anseiam por trilhar caminhos diferentes, tipo fazer parte da União Europeia e até da OTAN. A guerra da Ucrânia começou em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, anteriormente território ucraniano, e apoiou separatistas pró-russos no leste da Ucrânia que declararam repúblicas populares separatistas de Donetsk e Luhansk. Desde então tem havido um conflito em andamento entre as forças ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia, resultando em milhares de mortes e deslocamentos civis. A Rússia alegou que sua intervenção foi necessária para proteger a população de língua russa na Ucrânia, enquanto a Ucrânia e muitos outros países acusaram a Rússia de agressão e violação da soberania ucraniana. As negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia têm sido realizadas por várias ocasiões, incluindo o Acordo de Minsk de 2015, que estabeleceu um cessar-fogo e outras medidas para resolver o conflito na região. No entanto, a implementação do acordo tem sido problemática e as hostilidades continuam. A guerra teve um impacto significativo na Ucrânia, incluindo a perda de território e recursos, danos à infraestrutura e uma crise humanitária. A Rússia também enfrentou pressão internacional, incluindo sanções econômicas impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Em fevereiro de 22, a Rússia lançou uma ofensiva militar massiva na Ucrânia, alegando que estava agindo para proteger os cidadãos russos que vivem no país. O conflito escalou rapidamente e a Ucrânia declarou lei marcial e mobilizou suas forças armadas para se defender. A ofensiva russa também levou ao aumento das tensões entre a Rússia e vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. Várias reuniões de líderes internacionais foram realizadas para tentar resolver a crise, mas as diferenças entre a Rússia e os outros países continuam a impedir uma solução negociada. Atualmente, a situação na Ucrânia permanece instável e ainda existe a ameaça de um conflito maior entre a Rússia e os países ocidentais. Na realidade, é uma guerra de duas nações irmãs, com culturas intimamente ligadas a um passado repleto de história. Que acabe logo essa guerra, é o que todos desejamos. É isso aí, meus leigos. Se inscrevam no canal, deixe seus comentários, ative o sininho de notificações.